Esses dias eu tava preso num pensamento muito específico, que esse pensamento é a COP. Você sabe o que é a COP? E eu acho que eu sabia o que era a COP, mas, enfim, eu fui pesquisar um pouco mais sobre, porque, sei lá, acho que a gente fica meio preso nesse lugar de fofoca, né? A gente sabe, enfim, vê mais matéria falando do preço dos aluguéis dos imóveis de Belém do que, tipo, tá, o que vai acontecer de fato na COP? Por que isso é tão importante? Por que o Brasil tá falando tanto sobre isso? Por quê? Por quê? Por quê? E aí, na minha pesquisa, o que eu descobri, né? Acho que vale a pena falar que a COP é um movimento das Nações Unidas, ou seja, da ONU. E a COP, ela existe desde 1995. E a COP, ela tem como objetivo tratar a mudança climática. Então, todos os 193 países, eu acho, signatários da ONU, se juntaram em 1995 para falar sobre mudança climática. E eu acho que a COP, ela teve pelo menos dois momentos muito emblemáticos, assim, né? Então, pra gente saber, a COP, ela é anual, ela sempre acontece mais ou menos nesses 2 últimos meses do ano, geralmente ela dura 2 semanas. E assim, o que é importante da COP são as discussões que acontecem lá dentro, né? Então, essas 2 COPs que eu ia mencionar, que foram importantes e impactantes, e aí todo mundo fala, uma delas é a COP de 1997, que foi a COP onde foi assinado o Tratado de Kyoto. O Tratado de Kyoto foi, acho que, um dos, enfim, marcos, vamos pensar assim, dentro desse universo da sustentabilidade, e ele meio que ficou definido que os países ricos iam trabalhar para atenuar a emissão de gases de efeito estufa. Isso parece velho, isso parece alguma coisa que eu aprendi na 5ª série, porque provavelmente foi. E aí, depois disso, a COP seguiu, enfim, existindo e tal. Em 2015, a segunda COP que eu quero falar, que eu acho que ela foi bem revolucionária nesse sentido, foi essa COP que aconteceu em Paris, e onde foi assinado o Tratado de Paris, que é um outro momento super importante dentro da COP, porque é através do Tratado de Paris que a gente começou a discutir uma coisa que eu acho que a gente, enfim, talvez esteja vivendo de forma mais, vamos dizer assim, não emblemática, mas a gente está sentindo mais nos dias de hoje, que é o aquecimento global, né? Então, assim, no Tratado de Paris o que foi fixado foi essa questão de todos os países trabalharem juntos, né? De encontrar uma forma para que a temperatura global não suba acima de 2 graus. Porque se a gente subir e se a Terra esquentar mais de 2 graus, não vai ser legal. Então, assim, esse é um panorama e é isso que acontece dentro das COPs. São várias discussões, são vários grupos, né? Então, são delegações de todos esses países são convidadas, alguns mandam mais, menos pessoas, e as discussões são importantíssimas. Como eu gosto de falar de inovação, foi isso. Depois eu trago mais. Beijos.